reconciliados com Cristo. Esse é o tema de hoje que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a família da fé, com todos vocês que estão conectados, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E esse tema nasceu, eu estava pensando, meditando, uma meditação que eu fiz acerca de alguns momentos do meu bispado no Ministério Crescendo em Graça. Você sabe que em 2001, no auditório número 5, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, que é um local, um complexo de eventos, né, o Rio Centro, ali eu fui nomeado publicamente pelo apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, meu pai na fé, que já foi na frente. Eu fui nomeado como bispo para todo o Brasil do ministério dele, o Ministério Internacional Crescendo em Graça. Então, eu como bispo do Brasil, eu era o responsável por todas as congregações que existiam em nome de Crescendo em Graça aqui nesse país. Então tinha muito trabalho, não que eu não tenha muito trabalho hoje em dia, eu penso que hoje eu tenho até mais. Porém, o trabalho naquela época era um trabalho um pouco diferente do trabalho que eu faço hoje, para que a palavra corra. Então, uma certa feita, eu recebi um convite para ir a Valparaíso de Goiás, porque nós tínhamos uma congregação, uma pequena congregação em Brasília, ali com vários irmãos abençoados que haviam sido alcançados por um programa de televisão que tínhamos, né, na rede CNT. E, periodicamente, eu viajava até Brasília e tínhamos a nossa reunião ali, e era uma festa muito bonita, e o tempo foi passando, a congregação foi crescendo, foi se alimentando. E, claro, dentre os participantes tinham abençoados de todo tipo, e tinha uma abençoada que estava se formando em Direito e foi dado a ela fazia parte da organização lá da colação de grau, né, assim que se chama, e foi dado a ela a competência de escolher um orador para a colação de grau dos formandos daquele ano ali. Então lá fui eu me dirigir para Brasília. Valparaíso de Goiás como é que eu vou dizer, é uma daquelas chamadas cidades satélites de Brasília, ou seja, é um povoado que está ao redor de Brasília, muito perto, mas é muito grande aquilo, né? Então, fui eu para lá, foi num salão muito bonito da Secretaria Municipal, uma sala lá muito bonita do governo, da prefeitura dali, né? Então, quando chegou a minha vez, né, ali na colação de grau dos formandos de Direito daquele ano, agora vamos receber o orador desta noite, o Bispo Pedro Kelly, do Ministério Internacional Crescendo em Graça. E Deus tinha colocado no meu coração um discurso em forma de tese, em forma de defesa. Como era a colação de grau de um grupo de formandos em Direito, então eu entrei por aí, entrei como se eu fosse então um advogado defendendo um determinado assunto. De fato, eu comecei o meu discurso dessa maneira, que eu estava ali representando uma determinada defesa. Então, o que eu estava defendendo ali? Eu estava defendendo ali a remoção do pecado do mundo, uma vez e para sempre. Então eu comecei o meu discurso, e foi um discurso muito bem elaborado, porque o convite foi feito com antecedência, e eu pude estudar, pude anotar, pude me divertir bastante. Então, esse discurso, me recordo, ele tinha início, tinha um meio, e tinha um final, e fechando com chave de ouro. E claro, é claro, que o livro base não podia ser outro, a Bíblia. Então, pois muito bem, como é que eu comecei esse discurso? Comecei esse discurso apresentando como foi que o tal do pecado entrou no mundo. Então eu cheguei lá e abri logo aqui em Romanos capítulo 5, verso 12, que disse que por um homem o pecado entrou no mundo. Aqui diz isso, por um homem o pecado entrou no mundo. Então ali eu já
preguei o perdão ou a defesa às mulheres, porque não foi pela mulher, como o sistema religioso diz, senão que foi por um homem, né? Porque em outro lugar o apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada, o homem não, o homem pecou sabendo, o pecado entrou no mundo por um homem, e eu discursei por ali, e depois eu fui a Romanos capítulo 3, verso 23, aonde diz assim, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, depois eu expliquei as consequências dessa entrada do pecado no mundo. Qual foi a consequência principal? Que todos foram destituídos da glória de Deus. O que significa estar destituído da glória de Deus? Perda de intimidade com Deus, falta de serviço da cobertura angelical, não se confessava porque não adiantava nada, Deus não estava em vós, não havia esperança da glória, como está em Colossenses 1:27, que hoje sim Deus está em nós e essa é a esperança de glória. Então as consequências da entrada do pecado foram essas aí, eu notei que a plateia ficou um dado momento como se tivesse encantada. Parecia que eu estava conseguindo expor essa tese como um grande advogado defendendo uma verdade. Qual era a verdade? Que o pecado já não estava na terra. Também mostrei a eles aqui, por exemplo, em Zacarias capítulo 3, verso 9, que Deus prometeu que tirarei o pecado da terra num só dia. E como se não bastasse, eu convidei os abençoados e os guiei aqui em Jeremias capítulo 31, verso 34, dizendo, naquele dia perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Uma promessa. Então o pecado entrou no mundo por um homem, trouxe graves consequências. E Deus disse que tiraria o pecado, haveria um dia que ele tiraria o pecado. A questão agora no meu discurso era saber quando foi esse dia, ou quando seria esse dia, ou quando será esse dia. Será que esse dia já aconteceu ou ainda acontecerá? Deixei essa expectativa na plateia, então mostrei finalmente a eles a consumação dessa verdade que está aqui, por exemplo, em alguns versos bíblicos, mas eu quero te mostrar Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente. Quando eu falei essa palavra gratuitamente, parecia que havia ali algum pastor do sistema religioso que pulou da cadeira como se um escorpião houvesse beliscado sua bundinha. Porque gratuitamente, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então comecei mostrando que esse dia dessa promessa se cumprir e se consumar já havia passado, porque essa redenção que há em Cristo Jesus está apontando para a crucificação, mas parece que não ficou muito claro, então eu convidei a plateia em Romanos capítulo 5, verso 18 e 19, que diz assim, pois assim como por um homem a transgressão entrou, a condenação veio sobre todos os homens, assim também pela justiça de um só, a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. E aí eu fiz uma parte e expliquei, viram, senhoras e senhores da plateia? Isso é um discurso assim, bem sintetizado? Viram? Por um entrou e manchou todo mundo, e veio outro e consertou, e agora todos que nascem depois desse outro estão consertados. Quer dizer que Zacarias capítulo 3, verso 9 e Jeremias capítulo 31, verso 34 se cumpriram há 2000 anos atrás, quando Cristo na cruz ofereceu pagamento com sacrifício de sangue. E a plateia, porque era um auditório grande. E como se não bastasse, eu ainda mostrei a evidência, porque se eu sou um advogado, estou defendendo aqui a não existência do pecado, eu tenho que mostrar as evidências diante de um júri, porque senão não fica bem explicado, sim ou não? E a abençoada que me convidou estava quase pulando, vibrando na cadeira, porque em graça você aí também deve estar, verdade? Com tanta evidência.
Romanos 5,19 então diz: como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, muitos, depois a gente explica isso. Assim, pela obediência de um só, Cristo, muitos são justificados. Então, eu apresentei um ao outro, pedi que olhassem um para o outro e que se declarassem mutuamente justificados. Alguns tiveram ousadia, outros tiveram mais vergonha do que ousadia, e outros tiveram mais raiva de mim do que outra coisa. Porque assim são aqueles que estão debaixo da lei. E para terminar, lá a minha palestra naquele dia, lá em Valparaíso de Goiás, um dia que eu jamais esquecerei, né? Mostrei quando é que isso foi consumado para fechar a tampa do caixão do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 26, que diz assim: seria necessário de outra maneira que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, ou seja, há 2000 anos atrás, onde foram consumados, uma vez se manifestou, uma só vez, para aniquilar o pecado para sempre, pelo sacrifício de si mesmo. Entenderam, abençoados? Do júri, falei assim. Vocês são júri, faz de conta. Eu estou aqui defendendo isso e eu quero convencer vocês com estas evidências. Receberam essa palavra? E alguns ficaram assim. Então, quando eu acabei e fiz essas perguntas, a plateia aplaudiu. É claro que sempre houve aquele ou aquela que ficaram assim mesmo, se remexendo na cadeira, um pouco chateados comigo. Acabou minha participação e logo depois disso um jovem que assumiu o microfone depois da minha descida ali do palco, do púlpito, né? Ele iria conduzir o restante da cerimônia, falou no microfone algumas coisas, mas de cara ele falou assim: eu não entendo por que algumas pessoas querem defender o indefensável. E seguiu lá com o discurso dele. E eu me senti mal, porque ele foi mal educado, porque eu era um convidado, e ele me criticou. E quando ele estava me criticando com essa frase, ele estava olhando para um certo grupo de pessoas que estavam em oposição ao que eu estava dizendo. Então isso me diz que ele, mesmo eu tendo mostrado as evidências todas, ele não recebeu a palavra. E aquele grupo lá talvez quisesse até me pegar lá fora de porrada. Porque o que eu falei derruba o sistema religioso. Então eu percebi que não o agradei, não os agradei, nem a ele, nem a alguns outros presentes. E como eu comecei hoje te dizendo, essa mensagem Valoriza-te nasceu dessa meditação. Eu fiz um reconto de todo esse acontecimento e entendi o que aconteceu naquele dia para mim. Naquele dia, eu fui exercitado, tremendamente exercitado, porque imagina, me tacar do Rio de Janeiro, onde eu estava na época, né? Para Valparaíso de Goiás, para Brasília, que são cerca de 2h30, 3 horas de avião. E vai para o aeroporto, e sai do aeroporto, e não sei o quê. Para você que viaja de férias, quando eu viajo de férias, se eu posso, é uma maravilha. Mas você viajar toda semana a atender esse trabalho, isso é um pouco demandante. Então essa lição que eu aprendi, eu quero passar para você hoje. A partir daquele momento, a partir daquele dia, desde aquele dia, né, desde que eu tivesse convicção, certeza daquilo que eu estava fazendo e certeza de quem eu sou, não me importaria mais com a opinião de ninguém. Essa foi a conclusão que eu cheguei ali. Por quê? Porque não vai ser uma pessoa bruta de entendimento que vai me fazer sentir humilhado. Esteja aonde estiver. Entendeu? Porque preste atenção. Agora para você, desde que você saiba quem é você, desde que você tenha convicção daquilo que você está fazendo,
Você é a primeira pessoa que tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Valoriza-te. E daí saiu o tema da ministração de hoje. Quer dizer que eu sou uma pessoa, que eu sei quem eu sou, sei qual é o meu chamado e creio naquilo que eu faço. Porque há evidências para mim que me dizem que são o selo do meu apostolado. Porque as pessoas que estão aí do outro lado, que são alcançadas por esta ministração, por estas ministrações todas, lá no YouTube nós já temos mais de 1000 e tantas ministrações. Sabe lá o que é isso? Pessoas alcançadas que escrevem dizendo: eu estou feliz, depois que eu conheci essa palavra eu estou reinando em vida, e tal, isso e aquilo. Depois que eu conheci essa palavra eu estou prosperando cada dia mais, eu fui curado disso, meu casamento consertou, ou então me separei de vez porque eu não podia viver igual cão e gato. O caso é que esta palavra que eu ministro aqui, ela traz paz, porque eu ministro com evidências. Agora, embora eu assim faça, sempre haverá aquele que não a receba, e não há problema nenhum. Mas o que eu quero deixar para você aqui, para você entender bem qual é o teu chamado, eu queria mostrar, se você ainda não sabe quem é você, para que você tenha essa convicção e se valorize. Porque você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa que Deus escolheu para ouvir uma palavra que muita gente, que tem muito mais preparo acadêmico do que eu, do que você juntos, não entendem, não recebem. Por quê? Porque essa palavra não é por diplomas, ela não é por sabedoria humana, ela é por predestinação da parte de Deus para iluminar os olhos daqueles ou daquelas que Ele quer, que Ele quis. Então eu estou aqui para te motivar a que você não desanime. Eu não sei, de repente hoje, no programa de hoje, entrou alguém que está com essa estima lá embaixo, e eu gostaria de dizer para você quem é você. Em Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim, sabe por quê? Porque você não é aquilo que o teu vizinho diz que você é. De repente ele tem um carrão e você não tem nenhuma bicicleta, e você fica se achando pior, a menor de todas, a inferior, o incapaz, aquele que não dá certo na vida, aquele que já teve 2, 3 matrimônios fracassados, ou aquela que se divorciou e não consegue encontrar mais um namorado, ou então o outro que o amigo traiu, ou aquele que faliu a empresa, ou aquele que se endividou, meteu os pés pelas mãos porque não sabe muito bem lidar com finanças, e de repente você está com essa estima lá embaixo. E esse tema de hoje é para você se colocar no meu lugar. Imagina só, eu saio daqui todo bobo, levo meu terno, minha camisa bonita, uma gravata bem escolhida, que minha esposa sempre comprou as gravatas para mim. Então, chego lá todo contente, vejo uma plateia bonita, um local bonito, um som bonito, e eu com uma palavra maravilhosa que estava ali prontinha para alcançar todo mundo naquele lugar. E de repente vem aquele sujeito baixinho, safado, vem dizer que eu pretendo defender o indefensável, como quem diz assim, você pode falar o que você quiser, porque Cristo não tirou o pecado nada, foi o que ele disse. E eu entendi que ele era religioso. Naquele dia eu me senti mal, mas depois eu falei, olha, isso aí aconteceu para eu crescer. Por quê? Porque depois disso eu fiquei mal, eu fui pro hotel, falei, cara, peguei uma bebida lá e fiquei no maior, desanimadão, cara. Vem pra cá, é um gasto tremendo, é um investimento tremendo para esse cara falar isso aí e derrubar tudo, poxa, fiquei chateado. Mas depois eu recapacitei, né, porque eu também tenho carne. Então veja só, Efésios capítulo 2, verso 10 diz, porque somos feitura sua, feitura dele, sua, não é tua, tá? Quando está com a sua é falando de terceira pessoa. Estamos aqui, eu falando para você, porque somos feitura de Deus, sua, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Peraí.
as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então quer dizer que vai existir coisas no meu dia a dia que eu vou escolher. Eu ligo o telefone tal hora, desligo tal hora, eu bebo água, eu não bebo água. Isso aí eu vou escolher. Mas haverá coisas na minha vida que vão acontecer e que são um decreto predestinado de Deus, porque aqui diz que eu sou feitura dele, criado para as boas obras. São boas obras. Quando eu li isso aqui, eu falei, poxa, são boas obras? Quer dizer que aquilo que aconteceu naquele dia lá comigo foi boa obra? Onde, cara? Foi nada. Foi sim. Por quê? Porque me deu crescimento, me deu paz. E quando eu aprendi a me colocar no meu lugar, eu já não vejo ninguém que é capaz de desfazer a posição espiritual que eu tenho em Cristo Jesus. Esse é o convite que eu quero fazer para você, porque eu sei que aonde você anda, no lugar que você trabalha, na vizinhança que você frequenta, nos familiares onde você almoça, em tudo isso aí, eu sei que tem pessoas que se acham porque eu tenho diploma de teologia. Tudo bem, Pedro Kelly também tem, mas eu não fico dizendo isso toda hora, porque eu faço como o meu antecessor, o apóstolo Paulo, que ele estudou lá com Gamaliel, e ele disse assim, essa sabedoria humana aí não serve para nada. Na verdade, eu tive tudo isso como lixo, como esterco em algumas versões, diante da grandeza das revelações da graça de Deus. Então, claro, estudei a teologia, mas diante dessas revelações, não são nada esses estudos que eu tive. E de repente alguém chega para você lá na reunião no teu trabalho, na hora do almoço, onde fazem aquele bate-papo e te atacam porque você não tem nenhum diploma e aquele lá tem uma posição melhor, aquela lá é melhor que você e o teu discurso eles pretendem colocar para baixo. Então valoriza-te, porque você é um espírito justo aperfeiçoado, como está aqui em Hebreus capítulo 10, verso 14, que diz assim, ó, Hebreus 10, 14, né? Fala assim, aqui, pá, porque com uma só oferta, lá na cruz, aperfeiçoou para sempre os santificados. Ou seja, você é um espírito aperfeiçoado. Isso aí, não tem escola nessa terra que dê um diploma igual a esse. Entendeu? Aqui tem um outro verso que o apóstolo Paulo explica porque ele passava essas situações um pouco apertadas, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, e com isso a gente termina, tá? Para você ir dormir, que amanhã ainda é sexta-feira, diz assim, todavia, entretanto, porém, contudo, falamos sabedoria entre os perfeitos. Isso aqui não é para qualquer um. Epa! Se você recebe essa palavra, você é muito especial. Por quê? Porque falamos sabedoria entre os perfeitos. Agora presta atenção, ponto e vírgula. Não, porém, a sabedoria deste mundo, planeta Terra, nem dos príncipes, das pessoas importantes deste mundo, que se aniquilam, essa sabedoria deles, ela se aniquila. Porque um dia o café dá câncer, no outro dia o café é uma panaceia para a saúde. Um dia o chocolate é ruim, o outro dia o chocolate cura até câncer. Então, a sabedoria desse mundo, diante disso aqui, se aniquila. Por quê? Porque quem sabe, amanhã vão descobrir que feijão e arroz mata. Porque as coisas vão evoluindo assim, e daqui a pouco você nem sabia que aquilo era ruim, e agora passou a ser, e aquilo que era ruim, agora passou a ser coisa boa. Então, essa sabedoria do mundo não é o que nós falamos aqui. Isso não interessa aqui. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo.
Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, não para você, porque para você já está revelada, a qual Deus ordenou antes dos tempos, antes dos séculos, antes que houvesse tempo, para a nossa glória, a qual nenhum dos importantes deste mundo, os príncipes deste mundo, conheceu, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Bom, aqui Paulo está falando daquele que foi crucificado, né? Jesus Cristo. Por que ele está dizendo que se eles soubessem dessa sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória? Porque eles não sabiam aquilo que você e eu sabemos hoje, que quem estava naquele corpo chamado Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Imagina, você, contemporâneo, lá, sabendo o que você sabe hoje, quem foi Jesus de Nazaré, era o próprio Deus vestido de um corpo de humilhação. Você teria coragem de crucificar? Não. Por que eles crucificaram? Porque eles não sabiam dessa sabedoria. Se eles tivessem conhecido isso, não teriam crucificado a Cristo. Agora, isso também foi plano de Deus, porque se ele não fosse crucificado, a lei não teria sido tirada do meio, o diabo não teria sido destruído, nem o inferno teria deixado de existir. Verdade? Então, glória a Deus, porque ele se entregou para tirar o pecado do mundo. Então, eu queria que você, a partir de hoje, se valorizasse, pensasse de você mesmo. Tem um tema por aí, muito antigo, que se chama pensa de ti mesmo com cordura, ou seja, pensa de você mesmo bem. Não pensa que você é qualquer um, não pensa que você é qualquer pessoa, não pensa que você não dá certo. Vive o hoje, o amanhã a gente vê depois. Aprenda isso, exercitar, e é difícil, isso não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não teria falado. Basta cada dia o seu afã. Não queira resolver outros dias futuros. Hoje, porque seu corpinho não está preparado para aguentar essa carga. Deus é sábio e esse corpo é ruim. Esse corpo só aguenta você tratar o hoje. Amanhã, quando você acordar, depois de você agradecer a Deus por ter acordado e ter arrumado a sua cama, aí você resolve as coisas do amanhã. Está me entendendo, abençoado? Valoriza-te. Anda na terra como um Deus que você é. Vou repetir uma frase conhecida e que cabe aqui. A primeira pessoa que tem que acreditar em você, no que você faz, é você. Se você não acreditar no produto que você vende, não vai funcionar. Se você não acreditar no trabalho que você faz, não vai funcionar. Se você não acreditar que você é capaz de fazer porque tua suficiência vem de Deus, não vai funcionar. Então, o primeiro passo é você saber quem é você e se valorizar. Sabe por quê? Porque Deus te valoriza. Deus te vê abençoado, perfeita, completa, mais que vencedor, prosperado em tudo, em triunfo sempre, em paz, em gozo. Deus te vê assim. Essa é a perspectiva da visão de Deus em relação a você, em relação a mim. Agora, o que o apóstolo Paulo diz? Considere-se você assim. Então isso indica que apesar de Deus nos ver desta maneira, há certa dificuldade da nossa parte em nos considerarmos como Deus nos vê. E é para isso que eu estou aqui. Então vou ficar por aqui, declaro você reinando em vida. Momento de semear, agora aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Aí na tua tela nesse momento está aparecendo os nossos códigos Pix, estão aparecendo os nossos códigos Pix. O primeiro deles é um celular 21 99 104 8388. O outro código é um e-mail pedrokellerrcc@gmail.com. Então, aí estão os códigos Pix para você semear
aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. E eu declaro você prosperado em tudo. O apóstolo Paulo diz que Deus da semente é quem semeia. O apóstolo Paulo diz que se você semeia generosamente, você colherá generosamente. Se você semeia escassamente, você colherá escassamente. Mas ele diz que você vai colher. Então, quem determina a colheita é você, na hora de semear. Você é inteligente, certo? Ora, você para e pensa. Se eu semeio escassamente, eu colherei escassamente. E eu semeio abundantemente, eu colho abundantemente. Então você já sabe, fica fácil o que você vai escolher. Se você quiser colher abundância, você tem que semear em abundância também, né? Em 1 Coríntios 16, verso 2, né, diz que no primeiro dia da semana, separe de acordo com a tua prosperidade e semeie. Em outro lugar, aos Coríntios, ele fala, se eu semeio em sua vida as coisas espirituais, será que é alguma coisa demais se eu receber de vocês o sustento material? Era isso que ele dizia lá. Então, muito agradecido pela tua audiência. Lembrando que você vai ver esse tema 2 vezes publicado na nossa página. Uma vez é o ao vivo completo e a outra vai estar assim entre parênteses, somente a ministração, que é para você poder enviar para todos os teus contatos. Tudo isso eu compartilho contigo, 10h30 da manhã, domingo. 10h30 da manhã, domingo. Temos um tema para domingo que eu não vou nem adiantar nada aqui. Ah, graças, meu amor. Dê um like, quer ver? Me ajuda aí com like. Olha, estamos com bastante likes, mas eu quero mais like. E inscreva-se no canal. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até domingo, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.